Eu sou Sebastião Ferreira e estou aqui de volta no nosso canal Olhando para Si. Quero convidá-los para a leitura desta tarde de hoje do livro do nosso amigo e irmão Alessandro Viana Vieira de Paula, Jesus Celeste Amigo, uma obra espetacular. Nós vamos iniciar a nossa leitura falando das dificuldades da vida. Nós vamos falar disso hoje, agora, né? A leitura que eu faço neste momento é uma leitura maravilhosa, é uma vivência de Jesus com os seus discípulos no barco, no mar da Galileia, diante de uma tempestade, em que todos ficam assustados e acham que vão perecer. Mas Jesus estava lá, meus irmãos. Jesus estava lá com eles. E Jesus está aqui conosco, né? Jesus está sempre conosco. E nós vamos abrir o nosso coração para entendermos a mensagem que essa tempestade no mar da Galileia nos traz nessa tarde de hoje. Eu quero convidá-los a prestarem atenção. E se puderem, meus irmãos, dê um joinha aí, ó, para nós, fazendo a sua inscriçãozinha, fazendo o seu comentário. Eu peço a vocês para que possa ajudar a gente a manter esse canal. As dificuldades da vida. A necessidade de que te eduques para desenvolveres a calma ao redor dos teus passos, a fim de que consigas alcançar a faixa de vibração dos egrégios emissários do Cristo, que te falarão de equilíbrio e de solução fora dos padrões do mundanismo vigente. Espírito Camilo, Educação e Vivência, de Raul Teixeira. Iniciamos então a leitura do texto por Amália Rodrigues. Um dos episódios mais conhecidos do Evangelho é a respeito da intervenção de Jesus, quando acalma a tempestade diante dos temores dos discípulos. A benfeitora, a querida Amália Rodrigues, como sempre, enriquece a história, trazendo-nos detalhes de grande relevância. Ela nos conta que era mês de outubro, período em que as águas calmas, abundantes de peixes no mar da Galileia, agitavam-se de súbito, surgindo algumas vezes grandes tempestades. As atividades do dia haviam sido exaustivas, e Jesus pergunta se os barcos estavam prontos para seguir viagem, uma vez que iriam para as terras da Decápole. Decápole era uma região que havia 10 cidades, então era a região da Decápole. Simão Pedro diz: sim, Rabi, estão prontos, mas nesse período as tempestades sopram de surpresa e colhem os incautos imprevistamente, ameaçando-lhes a vida. Aí Jesus docemente responde a Pedro: não tememos as coisas que promanam do nosso Pai. Estou extenuado. Saiamos daqui. Os barcos partem e o Rabi segue junto com os irmãos Boanerges, que é João e Tiago, vindo a dormir na polpa do barco. Diz o espírito de Amália Rodrigues que o mestre dormia plácida, serenidade, quando Judas começa a questionar a temeridade daquela viagem. Alguns discípulos começaram a temer pelo pior, ao passo que outros confiavam, porque Jesus estava com eles. Durante a viagem, os discípulos começaram a comentar sobre as curas do dia, lembrando o cego que teve a sua visão restabelecida, e do leproso que teve a sua saúde restituída. Tiago, que narrava a cura do leproso, registra que Jesus adverte o enfermo logo após a cura, no sentido de que não lhe acontecesse nada de pior. E referindo, o discípulo indaga Jesus perguntando: pior que a lepra, Rabi? Sim, pior que a lepra, a perda da vida espiritual. E em dado momento,
Inicia-se os ventos inesperados, relâmpagos, trovões por todos os lados, anunciando a chegada da tempestade. Judas teme pelo mais grave, e em tom de reprovação diz que Jesus dormia e que era a ideia dele a viagem. João acorda o mestre e fala sobre o receio de perecerem. Jesus desperta, sereno, ergue-se, abre os braços e diz: calai, emudecei, aquieta-te. Os ventos se acalmaram e os discípulos se perguntaram interiormente: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos, quando lemos esta passagem evangélica, concluímos que a tempestade é a representação das lutas, das dificuldades da vida que nos apresenta, visando o nosso aperfeiçoamento espiritual. Quantas lições morais são extraídas das situações adversas? Por exemplo, exercitar o perdão diante da calúnia e da agressividade, de ter compaixão daqueles que tentam nos infelicitar, manejar com resignação ante a dificuldade de obter determinado resultado. Prezados amigos e irmãs, como ocorreria no Mar da Galileia, às vezes o desafio existencial chega de surpresa. E sem que estejamos esperando, noutras ocasiões, e previamente anunciando, e se formos descuidados ou negligentes quanto à nossa renovação moral e à vinculação religiosa, certamente estaremos frágeis, debilitados espiritualmente, sem recursos morais para solucionar o problema, em clima de paz e de esperança. Amados, muitas vezes pode ocorrer uma doença conosco ou com algum ente querido nosso. Um período prolongado de desemprego, uma traição afetiva, uma luta familiar ou a morte de alguém querido. Quando estamos despreparados para essas ocorrências, entramos em depressão, angústia, síndrome do pânico. Em casos mais graves, passamos a acalentar a ideia do suicídio. Irmãos, irmãs, registre-se que estar preparado não é desejar a ocorrência infeliz. Algumas pessoas que não entenderam ou ignoraram a proposta espírita chegam a afirmar que o espiritismo estimula o sofrimento. Na verdade, a religião espírita explica a causa do sofrimento, alicerçada na justiça divina, e nos orienta a estarmos preparados para enfrentá-lo. Isto é, com resignação, estarmos com confiança irrestrita em Deus, jamais abandonando o ideal de servir o próximo, que se converterá no combustível, na energia a fomentar a nossa alegria de viver. Queridos, amados irmãos, infelizmente, não raro começamos a pensar que Deus e Jesus se esqueceram de nós. Não raro pensamos isso, porque não o vemos com os olhos da carne, da matéria, fisicamente, e não compreendemos as leis divinas que regem as nossas vidas, pois almejamos a felicidade, as facilidades e resultados sem nos esforçarmos. Nós queremos tudo de mão beijada. Judas, assim que os ventos se fortaleceram, se começa a duvidar de Jesus, que dormia naquele momento. Muitas vezes queremos Jesus só para nós, para atender apenas aos nossos problemas, os nossos caprichos pessoais. Alguns chegam a afirmar que diante das lutas que se acumulam no nosso planeta Terra, somente com a volta do Cristo é que esse quadro se reverterá. Não podemos aderir a esse ponto de vista, porque Jesus nunca nos abandonou, nunca. À luz dos ensinos dos espíritos superiores, sabemos que o Cristo é o governador espiritual da Terra, envolvendo-a em suas vibrações amorosas e suaves. As melhores resoluções para o nosso destino são tomadas por Ele, que é a plena felicidade. Nunca imaginemos que Jesus
esteja dormindo. Ou nunca, ou seja, que não está atento às nossas necessidades reais. Ele está permanentemente em vigilância, orando, envolvendo-nos em sua paz, vibrando pelo nosso crescimento intelecto-moral. Queridos irmãos e irmãs, somos nós que nos afastamos de nosso Senhor Jesus. Ao escolhermos determinados estilos de vida, materialista, sensualista, egoísta, indiferente ao bem vicioso. Mas Ele confia na ação do tempo e da dor para nos despertar, nos acordar para a vida. Assim sendo, notamos que em diversas ocasiões da nossa vida, essa tempestade das dificuldades, os tsunamis emocionais, nos acordam para o verdadeiro sentido ético da vida. Meditemos ainda acerca da serenidade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele dormia sereno, e ao despertar e ver a chegada da tempestade, mantém-se equilibrado. O equilíbrio, a serenidade, serão conquistados através da ação em favor da paz e da caridade, da busca do conhecimento do Evangelho e as propostas morais do Cristo, para que possamos ter a consciência tranquila pelo dever retamente cumprido. No que tange às ações de dissipar a tempestade, consta no Livro dos Espíritos, nas questões 536 e 540, que os Espíritos agem sobre as ocorrências da natureza. Portanto, Jesus, que é um Espírito mais puro e elevado que temos notícia, emitiu uma ordem de cessar a tempestade, que foi prontamente atendida por aqueles responsáveis pelos fenômenos climáticos. Amados irmãos, isto não retira a grandeza do nosso mestre, o Rabi, que revela que ele é um espírito de elevada envergadura, moral e detentor do conhecimento das leis que regem a vida física e espiritual, constituindo-se em modelo e guia para nossas vidas atuais e futuras, no nosso celeste amigo, a acalmar as nossas tormentas interiores com os seus ensinamentos maravilhosos. Reflitamos sobre a demoestação da benfeitora Amélia Rodrigues, que nos diz: recordando a tempestade do mar da Galileia, merece que examinemos o mar da nossa alma, a tormenta das nossas paixões, que nos açoitam com frequência inesperada, intempestivamente, enquanto o Cristo que deveríamos trazer internamente jaz adormecido, sem que as nossas ações o despertem. Palavra de Amélia Rodrigues. Esta lição, meus irmãos, minhas irmãs, ela tem como referência os textos do livro de São Mateus, no capítulo 8, versículo 23 e 27, no livro de São Marcos, no capítulo 4, 35 e 41, e também no livro de Lucas, no capítulo 8, versículos 22 e 25, falando desta passagem sobre a tempestade no mar da Galileia. E o capítulo 6 da obra Luz do Mundo, de Divaldo Pereira Franco, ditada pelo Espírito Amélia Rodrigues. Examinem essas obras e vocês confirmarão esta lição nesta tarde de hoje, ou na noite de vocês, ou no dia de vocês. Para mim é tarde agora. Vamos fazer uma análise bem rápida desse texto, e nós observamos a tranquilidade e a confiança de Jesus, a inquietude de Judas, a falta de confiança nele que ele sempre teve em Jesus, no entanto, que levou ele até a traí-lo. Mas fazia parte da história, era necessário que isso se sucedesse. Mas Tiago, Filipe, Pedro, todos confiavam em Jesus. E ele acorda e diz: acalma-te, calai, emudecei. No texto aqui, nós observamos como pode um ser ter o poder de acalmar uma tempestade. Simplesmente Jesus deu a sua voz, e existe em toda a natureza, em todos os sentidos, espíritos responsáveis pelos fenômenos que ocorrem. Tudo é controlado pela espiritualidade, comandado por Jesus, e acima desse comando está a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Deus projeta o seu pensamento, a sua vontade,
e esses bem-aventurados espíritos executam. Então, para cada movimento do nosso planeta, do mar, do ar, da terra, tudo, da água, em geral, da natureza, existe espíritos responsáveis. Então, naquele momento, os espíritos manipularam as energias da física e fizeram com que a tempestade se acalmasse. Não que Jesus pare e ela parou, não. Ele simplesmente deu a ordem e os espíritos que eram sob o seu comando assim o fizeram. Agora, tudo é uma questão, meus irmãos, de fé e aceitação, e é crer nisso que está escrito nesta obra. E acreditarmos em Jesus. Aquele que é cristão crê, pode ter certeza. Lá no Livro dos Espíritos, eles explicam na questão 536 e 540, falando disso, da obra básica da doutrina espírita, Livro dos Espíritos. Quem tiver esta obra, consulte lá, que os espíritos superiores, eles estarão lá explicando sobre esse fenômeno. E essas lições também estão lá nos livros de Mateus, de Marcos e Lucas. Então vem com a amostragem que nós temos essa tempestade permanente dentro da nossa alma, do nosso dia a dia. Nós vivemos intempestuadamente, nós vivemos qualquer probleminha, nós ficamos desesperados, né? E nós achamos que Jesus esqueceu da gente, que Deus esqueceu a gente. Não, nós é que esquecemos, nós que perdemos a nossa fé, a nossa crença, essa que é a grande verdade. Quando nós encaramos uma situação com serenidade, como Jesus fez diante da tempestade, quando nós confiamos realmente que Jesus está ali, nos assessorando, enviando esses mentores bem-aventurados, como os que estão nos assessorando nesta tarde de hoje, eles vêm e nos ajudam, nos auxiliam. Só que nós é que temos que resolver os nossos problemas. Não se existe mágica. Os espíritos não podem transformar a nossa vida num mar maravilhoso sem que a gente tome uma atitude. Não existe o milagre instantâneo. Nós temos que fazer o milagre, trabalharmos, perseverarmos, observarmos a regra, a lei. E assim nós vamos encerrando a nossa lição na tarde de hoje. Eu peço a todos vocês que consultem essas obras, e eu vou desejando a todos que a paz de Jesus, do Mestre Jesus, esteja em nosso coração, e o meu muito obrigado, e até lá. Vocês gostaram do nosso vídeo? Muito bem! Não se esqueça de fazer a sua inscrição, porque é muito importante para que nós possamos nos manter neste canal, e também de dar aquele joinha para nós. E olha, e tem o nosso sininho, acione para poder receber as nossas notificações. E também, se você quiser comentar qualquer coisa ou fazer pergunta, eu estou predisposto lá no canal, estar respondendo as perguntas de vocês. O meu muito obrigado e até o próximo vídeo. Até lá!